Hoje a gente está dando início a uma série de mensagens baseada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios. Eu quero começar essa série pensando com você, perguntando para você: você já ficou entristecido? Já se sentiu desanimado por causa de alguma coisa ruim que aconteceu com alguém que você ama? Sim ou não? Aconteceu alguma coisa ruim com alguém que você ama e você se sentiu entristecido por isso? Teve uma vez, foi antes de eu casar, faz uns 10 anos isso, que em um final de semana, na sexta-feira, eu estava com o carro da minha mãe, o carro foi rebocado. No sábado, eu fui para o culto jovem, em Charitas, e fui assaltado. Saí de lá com a ideia para ser assaltado em Charitas, irmão. Só eu mesmo. No domingo, levei França em casa com o carro do meu pai, que o carro da minha mãe estava rebocado. Fui assaltado e levaram o carro do meu pai. No mesmo final de semana. Tudo junto. Aí eu lembro que eu fui chegar na casa do meu primo, para ele ir comigo para a delegacia. E eu fui falar para minha tia, eu falei: não, tia, eu fui assaltado, levaram o carro do meu pai. A minha tia começou a chorar por mim. Ela começou a chorar e falou: está tudo dando errado para você, meu filho. Irmão, graças a Deus deu tudo certo. A gente pegou o carro da minha mãe. 4 horas depois a gente conseguiu recuperar o carro do meu pai. A aliança era aliança de noivado, então depois eu casei, amém? Então tá tudo certo, Deus restaurou tudo, ficou tudo bem. Mas a gente se entristece quando alguma coisa de ruim acontece com a gente, mas também se entristece, em alguns momentos até mais, quando alguma coisa de ruim acontece com pessoas que a gente ama, não é? Isso mexe com a gente, isso deixa a gente assim, entristecido. Foi por esse motivo que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Paulo tinha sido preso, estava preso em Roma, e a igreja de Éfeso, ela se entristeceu pelo fato de Paulo ter sido preso, por causa de justiça, de perseguição, de calúnia. Não era só alguma coisa ruim que estava acontecendo na vida de Paulo, era alguma coisa ruim que estava acontecendo na vida de quem eles amavam, por conta de uma injustiça. Para você ter uma ideia de como aquela igreja, a igreja de Éfeso, amava Paulo, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha o que essa foi a despedida de Paulo dos pastores da igreja de Éfeso. Atos 20, versículos 36, 37, 38. Tendo dito isso, ou seja, Paulo tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. Versículo 38. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Paulo estava indo para Jerusalém e ele sabia que ele seria alvo de perseguições ali. No seu caminho ele convoca, na verdade, os pastores de Éfeso. Paulo convoca os líderes de GC de Éfeso. Quem tinha as igrejas nas casas, foram lá falar com Paulo. Foi lá falar com Paulo. E aí Paulo falou para eles: olha, provavelmente a gente nunca mais se veja. Então eu vim aqui para falar com vocês isso. Eles choraram, eles sentiram saudade e eles se entristeceram. Paulo pastoreou a igreja de Éfeso durante 3 anos. Durante 3 anos esteve ali convivendo com aquele povo, ensinando aquele povo. Não era uma igreja apenas que alguém plantou, ou que ele plantou e saiu. Não, ele ficou ali com aquele povo. E essa igreja é para encorajar, ou essa carta, desculpa, é para encorajar tanto a igreja de Éfeso como as outras igrejas da Ásia. Inclusive no capítulo 6, o apóstolo Paulo incentiva o povo a orar por ele, no versículos 18, 19 e 20. Mas ele não pede para orar para que ele seja solto. Olha o motivo da oração: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente,
Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Paulo pede para aquela igreja orar por ele, mas não é para ele ser solto, é para ele conseguir pregar o evangelho que ele foi chamado para pregar. Irmão, e se não fosse a prisão de Paulo, se não fosse essa prisão, provavelmente a gente não teria alguns tratados teológicos que são fundamentais para a edificação da igreja. Por exemplo, nessa ocasião dessa prisão, Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e ao seu amigo Filemão. Irmão, Paulo não ia parar para escrever essas cartas se ele estivesse em viagem missionária. Paulo não ia parar na sua correria para escrever essas cartas se ele tivesse meio de naufrágio, navio, se ele tivesse sendo mordido de cobra. Tudo que ele viveu nas suas viagens, Deus permitiu que Paulo ficasse preso, ele parasse e escrevesse aquilo que o próprio Deus revelou a ele. A prisão de Paulo libertou os pensamentos que Deus havia revelado no seu coração. E essa carta, ela tem uma estrutura que é muito parecida com a estrutura utilizada em todas as outras cartas de Paulo. Primeiro, ele traz uma parte teórica, uma parte teológica. Nos capítulos 1, 2 e 3, ele fala sobre questões teológicas. No capítulo 4, 5 e 6, ele fala sobre questões práticas. Fala sobre relacionamento da igreja, fala sobre a armadura, pede oração, ensina como os maridos devem tratar as suas esposas, como as esposas devem tratar os seus maridos. Tudo isso um reflexo do nosso relacionamento como igreja, que se desdobra em nosso relacionamento como corpo, se desdobra em nosso relacionamento como família, se desdobra em nossa intercessão pelos santos. Então essa é a organização da carta aos Efésios, e é baseado nela que nós vamos estudar os próximos domingos. Nesse capítulo 1, nós vamos ver que aquilo que a gente vive hoje, enquanto igreja, é reflexo do plano, da idealização do Senhor na eternidade. Deus, de forma triuna, na sua trindade, as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, sonharam, idealizaram e executaram o projeto da igreja. Dá uma olhada só, Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Como é um texto mais longo, eu vou pedir para a gente fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, vocês vão ler os pares, e a gente vai fazer essa reflexão juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Vamos mais uma vez. Me senti em São Januário, irmão. Todo mundo assim, desconexo, tal, entristecido, abatido. Vamos lá, vamos. Porque Deus... em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Me perdi aqui, deixa eu ver já. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa.
Irmãos, a Bíblia ela é organizada em capítulos, versículos, né? Mas quando você abre a sua Bíblia, você vai ver que dentro daqueles capítulos tem alguns subtítulos, né? Você já viram aqueles subtítulos? A gente chama aqueles subtítulos de perícope. Essa perícope que Paulo escreveu, ela está muito bem organizada em 3 pontos. Já é um sermão quase que batista. Sermão com introdução, 3 pontos e conclusão. Já está pronto. Paulo já deixou pronto para o pastor Batista pregar. Os presbiterianos conseguem fazer um pouco mais. Mas os batistas vai ser 3 pontinhos, está resolvido. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Agindo cada um de acordo com a sua missão. Cada um de acordo com a sua característica. E com o mesmo objetivo. Cada uma dessas sessões, ela se encerra com uma frase: para o louvor da sua glória. Deus Pai agiu para o louvor da sua glória. O Deus Filho agiu para o louvor da sua glória. O Espírito Santo agiu para o louvor da sua glória. Tudo o que Deus faz é para o louvor da sua glória. Isso é suficiente, irmão. Isso é suficiente. Deus não precisa se justificar em nada. Tudo o que Ele faz é para o louvor da sua glória. E nós somos o corpo de Cristo. Somos corpo porque fomos adotados pelo Pai. Fomos adotados por Deus. O Senhor nos trouxe para perto. Do versículo 3 ao 6, dá uma olhada no texto. Ele fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos o quê? Sermos o quê? Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para, lê o versículo 6 também, vamos lá. Para... Mais uma vez, irmãos, eu estou sentindo ser meio desanimado hoje. Eu estou achando que vocês estão assistindo o jogo do Vasco e ficaram meio deprimidos hoje. Vamos junto, vai. Para o louvor a qual nos deu. Irmãos, nessa primeira parte a gente consegue ver o agir do Deus Pai, que desde antes da fundação do mundo já sacrificou o Cordeiro de Deus. Desde antes da fundação do mundo, nos escolheu como seu povo, por meio da adoção. Eu, desde antes de casar, eu sempre falei com o Francis, que eu tinha vontade de ter 5 filhos. 5 filhos. Até hoje. O que eu queria mesmo era ter mais 3. Só que o Francis não está querendo, né? Ainda mais depois dessa, né? UTI, leite caro, teve que fazer 2 cesáreas quase. Então foi luta, mas eu sempre quis ter casa cheia, assim. Eu gosto de movimento. E aí, só que ela não quer, parou nos 2, porque eu tenho uma percepção, assim, eu tenho um princípio no meu coração. Para mim, o crescer e multiplicar tem que ser de 2 para cima. Porque se for de 2 para baixo, você está dividindo, não é? 2 que vira 1, é divisão, pô, não é multiplicação. Então tem que ser acima de 3, mas eu tenho isso. Ela não quer passar pela gestação de novo. Eu falei, a gente tem conversado. Eu falei, amor, a gente podia adotar. Vamos adotar. Adotar uma criança, trazer para nossa casa. Só que a adoção, ela envolve vários fatores, não é? Envolve várias questões. Aí você pensa, poxa, mas será que essa pessoa, a gente não conhece os pais? Como é que vai ser essa criança? Será que vai ser só educação? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E a gente começa a pensar em tudo isso. Mas, assim, tanto Eva quanto Tito, a gente não planejou para ter. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois planejou. Mas, na verdade, a gente quase nunca faz nada planejado mesmo, sabe? As viagens que a gente faz é tudo de supetão, é tudo assim. Então, a gente casou de supetão, então o planejamento não era nosso forte como casal. Sempre foi uma surpresa. Inclusive, faz 1 ano que eu soube, né, que Tito ia chegar aqui, né? Estava aqui na igreja. Você pode ver uma gravidez não planejada. Pode ser até que você conheça histórias de gravidez indesejadas.
gravidez que não só não foram planejadas, mas o casal não queria. Inclusive a gente está vendo, né, a gente está atento àquilo que está sendo votado lá no Congresso sobre a questão do aborto, o aborto voluntário. Porque, irmão, a igreja se levanta para fazer campanha para um monte de político. Quando tem que se levantar para falar alguma coisa, está ficando quieto. Se levanta para pauta de político aí, mas quando tem que levantar para bater nos caras e falar que isso aí não é, isso aí vale a pena a igreja levantar a voz. Contra o aborto, sim, o aborto voluntário. Irmão, mas é outra mensagem. Você pode ver gestações não desejadas, mas você nunca vai ver uma adoção não desejada. Você nunca vai ver uma adoção não planejada. Por quê? Porque a adoção é fruto de escolha. A pessoa escolheu aquele caminho. Ela escolheu seguir ter aquela atitude, uma atitude de amor. O que move uma pessoa a adotar? É o amor. Só o amor. Um amor que está tão grande ali dentro do coração. E o amor, ele precisa ser derramado sobre alguém. O amor não pode ficar dentro da gente. Ele precisa ser derramado sobre alguém. Essa é a posição de Deus em relação a nós. Deus nos escolheu. E através do seu amor, Ele nos adotou como filhos. Como filhos genuínos. Como irmãos de Jesus. Olha que doideira, irmão. Já pensou nisso? Pastor, você falando heresia? Não estou não, irmão. Primeiro a Bíblia aponta Cristo como filho unigênito. Depois ele aponta Cristo como filho primogênito. Porque o Pai nos adotou através de Cristo. Ele escolheu nos adotar. E Ele não escolheu a gente porque a gente era bom. Porque a gente, como ser humano, quando vai adotar, a gente bota um monte de critério, né? Não, quero filho assim, quero filho assado, com tal idade, pá. E vai botando ali as pontuações que você quer. Não. Deus nos escolheu, a Bíblia, o texto que a gente leu fala, Deus nos adotou para nós sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos adotou porque éramos santos e irrepreensíveis. Deus nos adotou quando a gente era adúltero, fofoqueiro, mentiroso. Esses somos nós. Deus nos adotou quando a gente era quizumbeiro. Deus nos adotou quando a gente fazia um monte de coisa errada. Mas Ele nos adotou para transformar o nosso caráter. Ele nos adotou para nos tornar santos e irrepreensíveis diante dEle e diante do seu povo e diante, irmão, da sociedade que nós fazemos parte. Não importa o que você fez até aqui, aquele que te adotou, Ele é capaz de transformar quem você é. Não importa tudo que você viveu até aqui, Ele escolheu você. Você é amado. Irmão, você é amado por Deus. Não foi uma obra não planejada. Não foi uma serpente que fez os planos do Senhor saírem do controle. Não, você é amado. Você foi planejado desde a eternidade. E Ele escolheu te adotar como filho. Nós fomos adotados pelo Pai para o louvor da sua glória. Nós fomos redimidos pelo Filho. Os versículos 6, do versículo 6 até o versículo 12. A palavra do Senhor nos ensina assim, do versículo 6 ao 12 aqui de Efésios, capítulo 1, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em quem que está ali? Me ajuda, vai, em quem? No amado. Quem é o amado do Pai? O Filho. Uma questão lógica. Quem é o amado do Pai? O Filho. Ou seja, no Filho, e aí versículo 7, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos,
Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Leia, por favor, versículo 12, meu irmão. Vamos lá? A fim... Em Cristo, nós fomos redimidos. No Deus Filho, a igreja alcança a redenção. O Deus Filho pagou o preço que nós não poderíamos pagar, que é o preço da redenção. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, mas eu preciso te explicar mais uma vez. O que significa essa redenção? O que significa ser redimido por Cristo? Imagina, irmão, um homem que tem uma dívida muito grande, uma dívida impagável. Primeiro, ele vai usar os seus bens, ou melhor, vai usar os seus recursos para tentar pagar essa dívida. Vai usar o seu dinheiro, vai tirar lá a sua poupança, vai tentar de alguma forma pagar aquilo ali, não vai conseguir. Ele vai usar os seus bens, sua casa, seus imóveis, terreno, vai usar aquilo ali, vai empenhar aquilo para pagar a sua dívida, e ele não vai conseguir também. Depois ele vai ter que usar da sua própria família para honrar o seu compromisso. Ele entrega os seus filhos. Por exemplo, quando a gente lê o segundo livro dos Reis, e a gente vê uma viúva se encontrando com Eliseu e falando assim: olha, o credor está vindo. O credor está vindo bater na minha porta. E eu não tenho nada, ele está vindo para buscar os meus filhos. A única coisa que eu tenho em casa é uma botija de azeite. A única coisa que eu tenho em casa é um pouco de farinha e um pouco de azeite. Essa é a figura da dívida. Se ainda assim, nem a família, nem os familiares daquela pessoa fossem capazes de pagar a dívida, ela entregaria a sua própria vida como escravo para que essa dívida seja sanada. Agora você imagina o tamanho dessa dívida, irmão. Não era uma dívida pequena, era uma dívida imensa. Nenhum escravo valia o preço da redenção. Não havia escravo que valesse o preço da redenção. Se alguém quisesse simplesmente o escravo, ia lá no mercado e comprava. Mas não. Haviam pessoas que iam até aquele credor, pagavam a dívida daquele homem. Uma dívida capaz de recuperar os seus bens, recuperar seus recursos, recuperar sua família, recuperar a sua vida. A minha pergunta é: já que não valia a pena financeiramente, já que um escravo não valia o preço de uma redenção, qual era o único fator capaz de mover uma pessoa a pagar uma dívida de redenção? Só o amor, irmão. Geralmente era um familiar que amava tanto aquela pessoa que não conseguia vê-la sendo dominada por aquele que hoje era o seu Senhor, seria o seu Senhor. Ele paga o preço. E agora ele não era mais escravo daquele Senhor. Ele se torna escravo daquele que pagou o preço da redenção. Pastor, mas aí deixou de ser escravo de um, deixou de ser escravo de outro, começou a ser escravo de outro. Sim, mas um se tornava escravo por extorsão. Outro se tornava escravo por amor. O trato não era o mesmo. A liberdade não era a mesma. Essa é a figura de Cristo sobre a nossa vida. Esse é Cristo para nós. Cristo pagou o preço da redenção. E eu vou te falar, a gente não valia nem 10% do valor que Cristo pagou. A gente não valia uma gota de sangue daquela que Cristo derramou na cruz. Mas Ele nos amou, irmão. O Filho nos amou, Ele nos redimiu, Ele nos alcançou, Ele nos transformou. E agora somos escravos da graça. Ele pagou um alto preço para nos comprar como propriedade exclusiva dele. Cristo nos redimiu, o Filho nos redimiu. E através dele, os mistérios do Senhor foram revelados. Quando a gente lê essa carta aos Efésios, esse trecho especificamente, a gente vê sobre um mistério que foi revelado em Cristo. E qual mistério seria esse? Está falando, irmão, sobre todas as profecias que vieram antes de Cristo. Cristo é a chave de interpretação da Bíblia. Não dá para você entender a palavra de Deus sem o Logos de Deus encarnado, sendo usado como uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação.
para compreender a lei, os profetas, os juízes, o governo, o Novo Testamento, tudo, irmão, converge, aponta, direciona para o Filho. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esse é Cristo, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor da nossa vida. Ele que comprou quem nós somos. Toda a história converge em Cristo, antes e depois dele. Cristo marca a história da humanidade, porque Deus estabeleceu dessa forma na plenitude dos tempos. Meu irmão, nós somos um corpo, porque fomos redimidos pelo Filho para o louvor da sua glória. Nós somos um corpo, porque fomos selados pelo Espírito. Essa última sessão tem 2 versículos. Eu queria pedir para você ler junto comigo. Versículos 13 e 14. Fala assim, ó, nele, quando vocês ouviram... Vamos lá, vamos com vontade, vai. Quando vocês ouviram... Vocês foram... para o louvor, o Espírito Santo da promessa. Pastor, por que está falando o Espírito Santo da promessa? Porque, irmão, a chegada do Messias era atrelada à descida do Espírito Santo. A profecia que foi dada por Joel dizia que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e esse seria o sinal de que o Messias havia chegado. O Espírito Santo prometido, tanto pelos profetas, inclusive por João, o último profeta do Antigo Testamento. Pastor, mas está no Novo Testamento, mas ele chegou antes do batismo com o Espírito Santo, de Atos capítulo 2. A Bíblia fala que o Espírito Santo estava sobre João desde o ventre da sua mãe. Depois de 400 anos de silêncio, o Espírito Santo veio sobre um feto. O Espírito Santo veio sobre um feto, que era João Batista. E João foi acusado de ser o Messias. Alguns fariseus foram até ele e falaram assim, diz para a gente, você é o Messias? E aí lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, João responde a esse povo, ele fala assim, ó, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada onde? Lançada onde? Ao fogo. E ele continua, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando a gente lê esse texto, a gente confunde um pouco por serem expressões iguais. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles começaram a falar em outras línguas. Línguas como se fosse de fogo. Línguas como de fogo se espalharam no meio da igreja. Não é o mesmo fogo que está sendo falado aqui. Jesus, ou melhor, João, está falando que Cristo, através do Espírito Santo, ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar a árvore que dá bom fruto da árvore que não dá bom fruto. Então, irmão, não se preocupa com o joio que está crescendo no meio do trigo. Não é missão nossa separar. Não é a missão do pastor fazer isso. O Espírito Santo, Cristo, ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que governa a igreja. Ele é o pastor da igreja. Fazendo isso, ele vai tirar o joio. O joio é mais leve. O joio é levado com vento. Qualquer vento leva o joio de um lado para o outro. E aí o joio é levado. E aí esse joio vai ser batizado com fogo. O fogo que nunca se apaga. A Bíblia não está falando com
sobre dons espirituais. Está falando sobre condenação. Está falando sobre uma árvore que não deu bom fruto e é lançada ao fogo. Sobre o joio, sobre a palha, que está no meio do trigo, mas é separada por Cristo e é lançada ao fogo. Mas aqueles que foram selados, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, eles não, irmão. Eles viverão o tempo de glorificação e honra do Senhor. João alertava sobre isso. Esse selo, ele é uma marca. Quem aqui gosta de ver filme medieval? Quem gosta de ver filme medieval? Gosta? Quem é esse pastor? Não gosta de ver filme medieval, mas eu já vi assim alguns. Quer ver? Algumas séries. Vikings. Game of Thrones. Quem já viu Game of Thrones? Quem já viu Harry Potter? Harry Potter é engraçado que parece bastante no Harry Potter. Um selo que eles colocam nas cartas. Coloca o selo na carta, mas o selo da carta não é só para fechar a carta. O selo na carta diz também a quem aquela carta pertence. Quando alguém olha aquele selo, ele sabe a quem aquela carta pertence, porque está selada. Irmão, essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Não é só para nos guardar, não é só para fechar, não. É para dizer para todo mundo que tem discernimento espiritual, para aqueles que nós vemos ou não vemos, que nós temos um dono e nós pertencemos ao Senhor. A igreja pertence ao Senhor, esse corpo pertence ao Senhor. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e essa é a nossa garantia. Garantia de quê, pastor? Garantia de que nós vamos chegar até a redenção. Olha só, dá uma olhada no versículo que a gente leu. Voltando aqui no versículo 14. Ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pastor, você não falou que foi o Filho que nos redimiu? Nós fomos redimidos, nós não fomos, a redenção nos alcançou através de Cristo? Sim, a culpa do pecado foi paga por Cristo, mas a influência do pecado é resolvida, é tratada pelo Espírito Santo. O agir do Espírito Santo hoje, irmão, quem está falando ao seu coração é o Espírito Santo. Cristo está nas regiões celestiais, Cristo está nos céus. Quem fala hoje é o Espírito Santo falando com você. Quem crê que Jesus está aqui? Mas Ele está aqui porque a gente está junto, irmão. A Bíblia fala que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por quê? É a igreja que se reúne e manifesta o corpo de Cristo. Porque a pessoa de Cristo está nas regiões celestiais. Ele voltou para os céus. Ele falou assim, ó, eu estou voltando para a glória. Eu estou voltando para o Pai, porque lá é o meu lugar. Mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Eu vou deixar com vocês alguém que é da mesma natureza que eu. E Ele vai ajudar vocês. Ele vai ser a garantia de que a redenção, ou seja, vocês já estão isentos de culpa, mas a influência do pecado não vai mais interferir no coração de vocês. E não só a influência, através do Espírito, nós vamos viver um momento de ausência do pecado. Cristo nos redimiu e pagou o preço, tirou a nossa culpa. O Espírito faz com que a gente tenha a fé fortalecida, para que a gente não tenha mais a influência do pecado, e a gente viva um tempo de glorificação, onde o pecado não mais existirá, e a gente vai se tornar livre também da presença do pecado. Você está conseguindo entender? Ou mais ou menos? Qualquer coisa volta lá e ouve a mensagem de novo, meu. Em nome de Jesus, amém? Anota lá. Esse é o selo do Espírito Santo. Essa é a marca do Espírito Santo. Essa é a garantia. Sabe por quê? Porque eu sozinho, irmão, eu não ia conseguir. Eu sozinho, eu ia cair todas as vezes. Eu sozinho, eu iria fraquejar. Irmão, tem hora que a gente está bambeado, amém? Tem hora que o vento sopra forte. Tem hora que é difícil de se manter de pé. E a única pessoa capaz de nos manter firmes é o Espírito Santo. Por isso Ele é a nossa garantia.
Por isso Ele é a nossa certeza. Por isso nós fomos selados. E isso nos dá uma certeza de que um dia a gente vai viver a glória com o Senhor. A igreja, o corpo, é formado por aqueles que foram selados pelo Espírito para o louvor da sua glória. Então, meu irmão, nessa primeira mensagem, o que eu queria que você entendesse é que desde a eternidade Deus te escolheu. Desde a eternidade e até a eternidade foi Ele que te levantou. Foi Ele que te vocacionou. Foi Ele que te predestinou. A igreja, então, é formada pelos escolhidos do Pai, pelos adotados pelo Pai, redimidos por Cristo, selados pelo Espírito, para o louvor da sua glória. O corpo é formado por aqueles que foram adotados pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito, para o louvor da sua glória. Não, irmão, Deus não te fez igreja para você ter um carro novo. Deus não te fez igreja para você ter uma casa própria. Deus não te fez igreja para você ter um salário bom, uma poupança cheia. Deus te fez igreja para o louvor da sua glória. E se te falarem alguma coisa diferente disso, pode fugir, irmão. Pode fugir porque estão mentindo para você. Nós fomos criados para a glória do Senhor.